Irmão, a melhor coisa que aconteceu nos meus últimos meses foi poder de fato pisar no Brasil de novo e poder voltar a sonhar coisas com Deus lá, porque a palavra que Deus me deu, e eu já compartilhei isso aqui em algum momento, é que não é para eu tirar nada da nação. Ele falou: se você não usurpar a nação, eu vou te dar das nações. Se você não saquear a nação, eu vou te dar das nações. Pastor, é possível, mesmo com o ministério, saquear as nações? Irmão, infelizmente é uma das coisas que mais tem acontecido. Se a minha influência foi Deus quem deu, eu vou ter que prestar contas com quem me deu isso. Se a palavra é Ele quem confiou, eu vou ter que prestar contas com quem confiou isso. Irmão, 7.000 pessoas numa terça-feira à noite em BH não é normal. E eu tenho que entender que se Deus está fazendo algo além do normal, Deus tem uma expectativa além do normal. E eu não quero estar com mãos vazias quando o dono dos talentos voltar para perguntar o que eu fiz com eles. A Bíblia diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado. O dono dos talentos, ele volta, e aqueles que multiplicaram o que receberam, receberam ainda mais, e aqueles que não fizeram nada com o que receberam, até o pouco que lhe foi dado será removido. É uma palavra de encorajamento para quem quer despertar, mas é uma palavra de denúncia para quem está satisfeito com um pouco. Irmão, olha para mim, você foi chamado por Deus para ser voz de Deus na sua geração. Pastor, mas eu não prego, nunca foi sobre pregação. Pastor, mas eu não canto, nunca foi sobre música. Nunca foi sobre plataforma, irmão. A igreja não se resume a uma plataforma, a igreja não se resume a alguns poucos que falam em nome da igreja. A igreja somos nós. O avivamento passa pelas nossas casas, o mover sobrenatural começa dentro das nossas casas. Você está comigo? Diga amém. Tiago 2,26 diz: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Eu fui para o Brasil e os meus sonhos eram uma cruzada de milagres em várias cidades, sem nenhum custo. Aí alguém me falou: pastor, você já viu os custos? A gente começou a levantar alguns valores. Os custos são altos, cara. Só nessa cidade, se a gente fizer no estádio, o custo pode ser 600, 700 mil. Eu falei: irmão, para pensar comigo. Se o custo for 1 milhão e Deus levantar 10 príncipes que vão ofertar 100 mil, 50 mil pessoas podem acessar de graça, porque 10 pessoas pagaram a conta. E é esse mover que está começando a acontecer. Eu fui almoçar com algumas pessoas do meu time lá no Brasil, com 2 doadores da cruzada. Um deles é uma mulher, participou do Nobel de Educação, o Prêmio Nobel de Educação. Já palestrou em mais de 13 países, é uma conferencista internacional, e pela primeira vez na vida ela entrou numa igreja evangélica, quando eu fui pregar em Alphaville. No almoço, no meio da cafeteria, o Bruno estava lá de testemunha, o Brandão, o Léo, o Igor, o Thiago. Essa mulher chorando copiosamente, ela falou algo que eu nunca vou esquecer. Ela disse: eu trocaria tudo que eu já vivi na minha vida para experimentar só o que eu experimentei naquela noite. Olha isso, irmão. Ela disse: quando a igreja começou a cantar Yeshua numa só voz, eu me senti parte daquilo. Ela falou: eu nunca vou me esquecer daquilo que eu experimentei. A dinâmica do reino é a seguinte, irmão: Deus sempre te dá mais para você entregar mais. Deus te dá mais para você ter mais para entregar. Por isso que quem é fiel no pouco, sobre o muito vai ser colocado. Porque se você não consegue ser fiel no pouco, como Deus vai confiar para você muito? Se você não consegue ser fiel em cuidar da tua casa, em um dia na semana estar servindo ao Senhor e priorizar Ele, porque você está cansado demais, ou porque alguém te ofereceu uma diária que é o dobro do valor habitual, ou por qualquer outra desculpa que a gente utiliza para não mergulhar mais. Irmão, se você não consegue cuidar da tua casa um dia na semana, filho, como que eu vou te confiar uma geração ou nações? Se a gente não consegue ser fiel no dízimo quando ganha $2.000, como o Senhor vai confiar para mim $200.000? Ah, pastor, desculpa, eu tenho um bloqueio quando o assunto é dinheiro. Irmão, guarda isso, eu estou falando para pastorear o teu coração. Você está comigo ainda? Diga amém. Se dinheiro não faz parte do teu culto de adoração, então o dinheiro não deve fazer parte das suas orações também. Desculpa, eu não gosto de misturar dinheiro com fé, então nunca ore a Deus pedindo provisão. Faz sentido? Na hora de entregar, não, eu acho que essas coisas não se misturam. Na hora de receber, Pai, abre as comportas dos céus. Espera aí, a conta não fecha. Para dar, o dinheiro é sujo na tua adoração. Para receber, ele é puro no teu milagre. Percebe que muitas vezes a gente
incoerente. Pô, mas 10%, cara, faz as contas. 10% de quem não tinha nada. Se tudo que eu tenho é dele, se tudo que eu carrego ele me deu. Irmão, olha para mim. Em Gênesis a Bíblia diz que quando o homem foi feito, ele foi feito segundo as mãos de Deus, mas ele só passou a viver quando Deus soprou o fôlego sobre a criação. A gente era barro, até que quando ele sopra o Espírito sobre nós, a gente se tornou filho. Então o fôlego que eu carrego ele me deu, a fé que eu tenho foi ele quem deu. Ele é o autor e consumador da minha fé. Você percebe o amor que você tem pelos seus filhos? Você só tem porque Deus chamou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você acha que o André é bonzinho e o André preferiu abrir mão de dinheiro porque ele é muito bonzinho? Não, irmão, até isso foi o próprio Deus que colocou em mim essa empatia, a compaixão, o desejo por viver por algo maior, o anseio por fazer algo que aponta para a eternidade. Isso não vem de nós, é Deus que coloca em nós. A diferença é que tem pessoas que entendem o que Deus está chamando e tem gente que está fingindo que ainda não ouviu o que Deus está falando com você. Eu estava falando ontem ou anteontem com alguém. Foi sobre algo que eu vivi na primeira noite em Alphaville. Veio uma pessoa, ele é apresentador de TV, ele falou: cara, eu queria ter metade do que você carrega. Eu falei: você pode ter tudo, irmão. Aí ele parou, ficou me olhando: como que eu tenho tudo? Eu falei: irmão, não existe nenhum homem sem chamado. Só tem dois tipos de pessoas: um homem que sabe que tem um chamado e vive por ele, e o homem que finge que ainda não ouviu o que Deus chamou para fazer. Toda pessoa na face da terra carrega um chamado de Deus, carrega propósitos que vão além de você. A questão é que você pode viver focando só aqui, ou você pode viver governando aqui, mas olhando para lá. Irmão, Paulo diz que se toda a nossa esperança for só para essa vida, de todos os homens nós somos os mais miseráveis. Pastor, você não acha que está sendo duro demais? Não, irmão, eu estou aqui como um pai gritando para o seu filho, dizendo: ei, existe mais, para de se contentar com raso. Existe mais para você, existe mais para os seus filhos, existe mais para a tua casa, existe mais para o teu negócio. Você crê nisso de verdade? Existe mais, irmão, existe mais. Então olha que louco, alguém que viveu algo como um prêmio Nobel, que é o ápice da expectativa de muitas pessoas em vários segmentos, falou: eu abriria a mão de tudo isso para poder viver só aquela noite de novo. Na hora eu me lembrei da palavra, irmão, é melhor 1 hora na presença dele, irmão, é melhor 15 minutos na presença dele do que uma vida inteira fora. Aquela mulher entendeu com uma experiência o poder da presença de Deus e a glória que é poder fazer parte do corpo de Cristo. Você sabe por que ela achou incrível fechar os olhos e ouvir a igreja cantando todo mundo junto? Porque ali ela se sentiu parte do corpo. É por isso que eu amo, em vários momentos eu peço para a bateria secar e eu jogo para a igreja, porque quando a gente canta junto, se você fechar os seus olhos, a sua voz não está mais alta ou mais baixa do que ninguém, você nem consegue discernir o que você está cantando, porque todos se tornaram um. O problema, irmão, é que com o tipo de evangelho que tem sido pregado, a gente vem para receber algo de Deus para a nossa jornada, mas a gente esquece que essa jornada é um revezamento. A gente tem que carregar algo e liberar para o nosso irmão. A gente vem aqui para receber, mas também para liberar. Essa é a multiforme graça, essa é a edificação mútua do corpo. Você está comigo? A gente tem que ter esse entendimento, irmão. A igreja não é um coletivo de eu. O que eu quero é o que você quer, o que você quer, o que você quer. Aí junta tudo e vira igreja. Isso não é igreja. A igreja é um singular de nós. É um corpo que representa cada um de nós. Porque para esse corpo Deus tem sonhos que se conectam. O sonho que Deus tem para o meu ministério tem que alegrar o teu coração e o teu ministério. O sonho que Deus tem para o teu ministério tem que alegrar o meu coração e o meu ministério. E quando a igreja cresce, o corpo cresce, o reino avança, todo mundo ganha. Na verdade, só tem um que perde. O único que perde com o avanço do reino de Deus é o inferno. Mas a palavra garante que as portas do inferno não prevalecerão. Então quanto mais a gente avançar, mais de Deus a gente vai ter. Quanto mais a gente avançar, mais em Deus a gente vai viver. Você está comigo ainda? Diga amém.
aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de Incendiários, e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!